Boa noite, está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Funcionários de empresa de gás de São Luís são vítimas de saidinha bancária. Bandidos roubaram R$140 mil. Criança de 6 anos morre após ser atropelada na MA 034 em Coelho Neto. O motorista fugiu e moradores bloquearam a rodovia. Quem tiver o benefício do auxílio emergencial extensão negado pode contestar até o próximo dia 30. E ainda começou hoje a Semana Nacional do Doador de Sangue. O Jornal da Difusora já está no ar. E a gente começa com a informação de que bandidos roubaram R$140 mil na tarde de hoje de funcionários de uma empresa de gás na entrada de um banco no bairro Coama, aqui em São Luís. As informações com o repórter Eduardo Bueno. O crime aconteceu no início da tarde desta segunda-feira, no bairro da Coama, em São Luís. Funcionários de uma empresa estavam indo depositar no banco o valor de R$140 mil. Quando eles desceram do carro na agência bancária que fica na Avenida Daniel de Latouche, eles foram surpreendidos por 3 homens armados que anunciaram roubo. A escolta que vinha atrás trocou tiros com esses suspeitos e acabou frustrando o assalto. Os suspeitos fugiram pelo matagal. Um deles foi preso pelo Batalhão de Operações Especiais. Nossa equipe acompanhou o momento em que o suspeito chegava aqui na Delegacia de Roubos e Furtos. Os policiais do Batalhão de Operações Especiais copiaram na rede rádio essa ocorrência. Um assalto à agência do Itaú da Coama. De pronto, 2 viaturas deslocaram até o local e fizeram incursão, conseguindo interceptar um dos meliantes no matagal do Vinhais com uma arma de fogo calibre 38, com 3 munições deflagradas e 3 intactas. As investigações agora ficam sob responsabilidade da Polícia Civil. O delegado do caso vai apurar se, por exemplo, um deles recebeu alguma informação privilegiada. Eduardo Bueno para o Jornal da Difusora. Já em Caxias, a Polícia Militar apresentou um balanço da Operação Bairro Seguro. Desde o começo do ano foram apreendidas mais de 230 armas no município. A Polícia Militar de Caxias vem realizando desde o início de 2020 a Operação Bairro Seguro. Os policiais atuam em toda a área de abrangência do 2º BPM, que envolve, além de Caxias, as cidades de Afonso Cunha, Aldeias Altas, Coelho Neto, São João do Soter e Duque Bacelar. Desde o início da Operação Bairro Seguro, a Polícia Militar de Caxias já recuperou 237 armas de fogo e 258 veículos. Em relação aos veículos, a grande maioria são motocicletas, totalizando 251. Carros são 7. E tivemos uma semana com 16 veículos recuperados e 11 armas de fogo retiradas de circulação, somente aqui em Caxias. Durante a entrevista, o comandante voltou a falar sobre o trabalho da PM, que retirou de circulação a quadrilha envolvida no assalto a banco no estado do Maranhão, enfatizando o assalto a uma agência bancária na cidade de Codó. Não permitimos que assaltantes de banco na terça-feira passassem ilesos aqui na cidade de Caxias. Temos que blindar a nossa área do 2º Batalhão como um todo. Não vamos permitir que assaltantes continuem a fazer assaltos, seja eles a instituições financeiras ou a celulares, assaltos de menor potencial a celulares e a veículos também. Agora a gente muda de assunto, vamos ao boletim divulgado agora há pouco pela Secretaria de Saúde sobre a pandemia do novo coronavírus aqui no estado. Olha, desde o início da pandemia já foram registrados 191.366 casos da doença. Nas últimas 24 horas, 162 pessoas foram diagnosticadas com a Covid-19 no Maranhão. São mais de 2.700 casos. Desse total, 262 pessoas estão internadas em hospitais entre as redes pública e privada e mais de 2.530 estão em tratamento em casa. O número de recuperados está na sua tela, mais de 184.300 pessoas e o número de casos suspeitos é de 5.820. Olha, durante a pandemia do coronavírus, o governo federal estendeu o pagamento do auxílio emergencial até o mês de dezembro. Quem tiver o benefício negado pode contestar e receber todos os valores de forma retroativa. O auxílio emergencial extensão começou a ser pago no fim de setembro. A previsão é que até dezembro, cerca de 27 milhões de brasileiros recebam o valor.
A medida provisória que cria o auxílio emergencial extensivo foi aprovada em setembro. Ela estabelece os critérios para quem vai receber o benefício e dá a possibilidade de contestação para as pessoas que deixaram de receber alguma das parcelas. O beneficiário que recebia o auxílio de R$600, mas que no decorrer desse auxílio ele conseguiu um emprego, foi vinculado de alguma forma, teve algum vínculo empregatício, então, cruzando esses dados pelos órgãos federais, automaticamente esse benefício do auxílio extensivo vai ser cessado. Outro requisito é que esse beneficiário não pode receber nenhum benefício previdenciário ou até mesmo seguro-desemprego. Se no decorrer do recebimento do auxílio emergencial, para essa transição do recebimento do auxílio extensivo de R$300, ele estivesse recebendo algum auxílio, algum benefício nessa questão de auxílio-desemprego, ele vai ter o seu benefício também, seu auxílio cessado, suspenso. O que o beneficiário pode contestar é, se caso o recebimento desse auxílio-desemprego, desse seguro-desemprego, ele tiver sido suspenso, ele já recebeu, já acabou o auxílio, o recebimento do seguro-desemprego, ele pode contestar alegando que houve já a cessação do seguro-desemprego e ali ele estaria apto para receber o auxílio emergencial extensivo de R$300. Para a apresentação dessa contestação, o governo federal criou 3 grupos com diferentes datas. Esse grupo do dia 29 é o grupo daqueles que tiveram o recebimento do auxílio emergencial de R$600 e foram inelegíveis para o recebimento do auxílio extensivo. O segundo grupo que a gente pode mencionar é o grupo daqueles que receberam o auxílio emergencial de R$600, receberam o pagamento do auxílio extensivo de R$300, uma parcela, por exemplo, e no decorrer desse pagamento foi suspenso, o pagamento foi suspenso. Essas pessoas tiveram até o dia 22 de novembro, ontem, para contestar essa cessação desse pagamento. O terceiro grupo que nós podemos mencionar é o grupo dos beneficiários do Bolsa Família. Esses que tiveram o auxílio emergencial de R$600 aprovado, receberam as parcelas, receberam automaticamente a extensão do auxílio de R$300, só que no decorrer desse recebimento também tiveram seus pagamentos suspensos. Esses do grupo de benefício de recebimento de Bolsa Família, eles podem contestar até o dia 30 de novembro. Quem tiver o pedido aprovado deve receber o valor retroativo e correspondente ao número de parcelas não pagas. A previsão é que seja pago ainda este ano. Para apresentar a contestação, o beneficiário pode ir ao banco, se quiser, mas tem a opção de fazer isso pela internet, no site da Dataprev, e não ter que encarar filas gigantescas como esta. Agora é hora do convite a você que acompanha ao vivo pelo Facebook, a deixar o seu comentário e interagir com a gente. Fique à vontade. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco, criança de 6 anos morre atropelada na MA 034 em Coelho Neto. O motorista não prestou socorro e fugiu do local. Já voltamos com o Jornal da Difusora e moradores do povoado Bananalzinho, na zona rural do município de Coelho Neto, fecharam a MA 034 em protesto pela morte de uma criança de 6 anos que foi atropelada na manhã de hoje. O motorista não prestou socorro e segue foragido. Os manifestantes cobram a sinalização e a construção de um quebra-molas na região. A Polícia Militar esteve no local e parte da rodovia foi liberada. Durante a madrugada, é comum ver motoristas avançando no sinal vermelho e, principalmente, não parando o veículo em cruzamentos. Em Imperatriz, a Secretaria de Trânsito tem alertado sobre os riscos de acidentes nessa situação. Com a intensa movimentação no trânsito de Imperatriz, o condutor precisa estar cada vez mais atento à sinalização e ter consciência da responsabilidade assumida na direção do veículo. O importante é que a cidade, o trânsito flua e todo mundo consiga chegar no seu destino no horário certo e sempre com respeito à vida. Além de ser infração gravíssima, desrespeitar a sinalização de parada obrigatória e avançar o sinal vermelho pode resultar em perdas irreparáveis.
E apesar de estar diminuindo em mais de 60%, os acidentes de trânsito em Imperatriz continuam em evidência. As câmeras de monitoramento da Prefeitura têm flagrado muitos acidentes nas vias de grande movimentação e o avanço da preferencial tem sido uma das maiores causas. A via que mais teve morte em Imperatriz foi a Dorival, e a via mais sinalizada. E a gente for ver os horários, era pela madrugada. Né? Os condutores achando que não vinha veículo, né, no cruzamento, iam passando no sinal vermelho, e aconteceu diversos acidentes, inclusive com 3 ou 4 mortes. O secretário de Trânsito orienta ainda sobre os riscos de acidentes durante a madrugada, já que mesmo com as vias sinalizadas, os condutores não respeitam e acabam se envolvendo em graves acidentes. O que eu peço à população que respeite a sinalização de trânsito, respeite os semáforos, as velocidades das vias, porque respeitando com certeza vai reduzir muito, né, até zerar o número de acidentes de trânsito. Em alguns pontos, nem sempre é só na madrugada que isso acontece, não. Agora a gente fala de eleições 2020. Você acompanha agora a agenda dos candidatos à Prefeitura da capital para amanhã. O candidato Duarte Júnior, do Republicanos pela Manhã, tem gravação, entrevista em emissora de rádio local, sabatina em portal, entrevista em outra rádio. À tarde, caminhada no Anil, Pão de Açúcar e Piquezeiro, com vereador. À noite, carreata nos bairros Barreto, Jordoa, Ivar Saldanha, Caratatiba, João Paulo e Monte Castelo. E entrevista em emissora de TV local, além de debate em outra emissora. Não recebemos a agenda do candidato Eduardo Braide até o fechamento desta edição. Olha, o Instituto Data-M divulgou pesquisa que analisou no cenário eleitoral para a disputa pelo segundo turno aqui de São Luís. Foram analisados 3 cenários, inclusive. No primeiro foi perguntado se o segundo turno das eleições fosse hoje, em qual desses candidatos o senhor ou a senhora votaria para prefeito de São Luís. Vamos aos números. Eduardo Braide foi citado por 51,28% dos entrevistados, enquanto Duarte Júnior marcou 33,58%. Não sabem ou não responderam 8,18% e nenhum ou nulo 6,96%. No segundo cenário analisado, foi perguntado para os eleitores que já têm candidato a prefeito escolhido: você está decidido no seu voto? Poderia mudar? 54,13% disseram que estavam decididos em Eduardo Braide e 31,65% em Duarte Júnior. 8,14% não sabem ou não responderam e 6,7% poderiam mudar. A pesquisa também perguntou, independente do seu voto, quem você acha que vai vencer as eleições para prefeito? 62,88% dos entrevistados acreditam que Eduardo Braide vence nesse segundo turno e 23,81% disseram que Duarte Júnior deve vencer. 12,94% não sabem ou não responderam. A pesquisa Data-M ouviu 800 pessoas entre os dias 19 e 21 de novembro. Foi devidamente registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número MA 01140/2020. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou menos e o grau de confiabilidade é de 95%. Agora a gente confere como fica a previsão do tempo para amanhã. A gente começa com a capital São Luís. Pela manhã tem sol e aumento de nuvens. À tarde pode ocorrer pancadas de chuva e à noite o tempo fica aberto. A mínima, olha só aqui, é de 24 graus e a máxima de 32. Em Imperatriz, sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme. A mínima em Imperatriz deve ser de 21 graus e a máxima de 32. Em Caxias, o dia também será de sol com chuva passageira. Mínima de 23 e máxima de 32 graus. O Jornal da Difusora vai para mais um rápido intervalo. Daqui a pouco você vai ver que começou hoje a Semana Nacional do Doador de Sangue. Até já!
Já estamos de volta e as lojas aqui da capital também já estão se preparando para a Black Friday, que é nesta sexta-feira. A Cláudia está empolgada com este próximo fim de semana. É que a Black Friday deve aquecer ainda mais a já aquecida economia com a flexibilização das atividades comerciais. A gente vem se preparando, né, desde do começo do mês, né, para dar o melhor, né, para as pessoas, para a população. E não é só um segmento. A procura tem sido por todo tipo de mercadoria. Tudo que o cliente vir procurar, ele vai encontrar, porque a gente aqui tem tudo. Este fim de semana é quando acontece na maioria das lojas o Black Friday. Só que alguns comerciantes e empresários aproveitaram para antecipar as promoções. Roupas, calçados, feminino e masculino. As promoções têm sido atrativo na busca para fisgar o consumidor. Todas as semanas a gente tinha lojas em promoção e a gente foi separando por segmento. Então a gente teve semana do lazer e bem-estar, a gente teve semana de calçados. Muitas pessoas também estão aproveitando para fazer as compras antecipadas, para evitar a correria de fim de ano e as aglomerações. As recomendações sanitárias são seguidas rigorosamente para evitar imprevistos e para que as compras sejam realizadas da forma mais segura possível. Com todas as questões, cumprindo os protocolos, né, sanitários e tudo, o cliente fica em segurança. Então, todo mundo usando máscara, álcool em gel. Então, as pessoas sentem a vontade para poder vir no shopping com tranquilidade, já ir fazendo as compras. Pois é, você vai ver agora que começou hoje em todo o país a Semana Nacional do Doador de Sangue. Genilson está doando sangue pela segunda vez. A intenção é ajudar um amigo do tio dele, que deve se submeter a um procedimento cirúrgico. Foi um pedido do meu tio para doar sangue para um amigo, então eu resolvi doar, entendeu? Uma forma de ajudar o próximo, entendeu? Já o Alan é considerado um doador voluntário. O operador de telemarketing não abre mão de constantemente ajudar pessoas que nem ele mesmo conhece através do gesto. Mais de 3 anos eu venho direto. De 2 em 2 meses eu venho, mas tem a limitação que em 12 meses só pode ter 4. Então é o máximo que eu venho. A abertura da Semana Nacional do Doador de Sangue ocorreu nesta segunda-feira aqui na capital. O objetivo da campanha é ressaltar a importância da doação, sensibilizar novos doadores e homenagear quem sempre dedica um pouco do tempo para doar. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, menos de 2% da população doa sangue com regularidade, sendo que o ideal seria entre 3% a 5% da população. Com essa semana, a gente quer que as pessoas tenham mais consciência, estimulem os familiares, os colegas a virem doar e ajudar-nos a salvar vidas. Entre os meses de março e agosto desse ano, período mais crítico da pandemia da Covid-19 aqui no estado, as doações de sangue no Hemomar caíram mais de 60%. Isso acabou dificultando a manutenção de serviços básicos na área da saúde, principalmente no que se refere à realização de transfusões e também cirurgias de emergência. Novembro é o mês que antecede uma elevação da demanda. A gente vai ter aí as festas de fim de ano até o carnaval, sempre um período que tem muitos agravos externos, né? A demanda por sangue aumenta muito nas unidades hospitalares e, em paralelo a isso, a gente está com um mutirão de cirurgias eletivas acontecendo, o que impacta também no consumo por hemocomponentes nesse período. Então a gente aproveita a semana tanto para agradecer aos nossos doadores voluntários e também chamar a sociedade em geral para vir doar sangue, né? É um tema que nunca a gente vai exaurir e sempre vai estar em falta, né? E a gente encerra com imagens ao vivo da movimentação na Avenida Colares Moreira, aqui em São Luís. Obrigado pela audiência, pela companhia. Boa noite e até amanhã.